Olá pessoal, aqui é o professor Matheus da Matemática Mais Demais, a matemática simples e prática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a função logarítmica. Como esse assunto é muito grande, extenso, eu vou dividir ele em vários vídeos. Nesse primeiro vídeo inicial eu vou contextualizar esse assunto, né? Porque a grande pergunta é para que eu vou usar isso na vida? Então eu vou contextualizar primeiro, eu vou dar um exemplo de uma situação que pode acontecer, uma situação real. Depois eu vou definir o logaritmo e a partir da definição eu vou falar das consequências da definição, tá? Só para dar uma introduzida aí no assunto. Então, imagina só, pessoal, uma granja e o produtor dela tem uma ideia, né? Então a ideia dele é, ele tem uma quantidade de frangos, N, ele quer a cada ano dobrar essa quantidade, tá? Então no primeiro ano ele vai ter o dobro da quantidade inicial do ano passado e assim por diante. No ano seguinte vai ter o dobro do ano anterior. Mas aí que tá, a pergunta dele torna o problema complicado, porque ele fala o seguinte: quando que eu vou ter o quíntuplo do valor inicial de frangos? Eu elaborei uma tabela mostrando os valores do número de frangos ao longo dos anos. Percebam o seguinte: no início ele tem N frangos. Um ano depois passa a ser o dobro, então escrevi ali 2 vezes N, 2N. Após 2 anos, né, o dobro disso, que é 4N. Após 3 anos, 8N. E assim sucessivamente, podemos escrever que após X anos, teremos 2 elevado a X vezes N frangos. Ok? A grande pergunta dele, né? Quando o número de frangos será igual a 5 vezes o valor inicial? Se o valor inicial é N, quando que terá 5 N's? Podemos escrever uma equação. Então, 2 elevado a x n é igual a 5n. Parece uma equação simples, né? E fácil de resolver, mas ela não é tão fácil assim. Vamos ver por quê. Bom, podemos resolver essa equação da seguinte forma. Primeiramente, posso dividir os dois lados da equação por n, e aí ficaria assim: 2 elevado a x é igual a 5. Tá? Por que eu posso dividir os dois lados da equação por n? Porque há uma multiplicação, né, dos dois lados. Então é um fator que aparece dos dois lados da equação, e eu posso simplesmente dividir porque eu sei que n é um valor maior que zero. Então, para que o valor de x satisfaz isso, né? A gente pode pensar que 2 elevado a 2 é igual a 4. Tá? Mas tá perto, mas não é 5. Vamos tentar então 2 elevado a 3, mas aqui dá 8. Então esse valor, o 5, ele está entre o 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 3. Tá? Substituindo aqui o 5 por 2 elevado a x, percebemos então que o x é um número que está entre o 2 e o 3. 2, alguma coisa. Só que eu não consigo resolver desta forma. E aí a matemática criou um método, criou uma maneira de resolver esse nosso problema. E esse método, essa maneira, é chamado de função logarítmica. Tá? A gente vai definir o logaritmo e vocês vão perceber depois, talvez no próximo vídeo, como que resolveremos o problema do produtor da granja. A definição do logaritmo. Então, sendo A e B números reais e positivos com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, ou expoente x,
onde x pertence a R, ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Tudo bem, se vocês não entenderam nada, não tem problema. Eu vou explicar aqui. A gente pode escrever desta forma. Nossa, mas piorou, então. Agora você me deu uma coisa em código. Não, calma, vamos explicar aqui. O que está sendo escrito nessa frase matemática, essa expressão matemática? Log é o logaritmo do número b na base a, ele é igual a x. Essa setinha dupla significa C e somente C. Então, C e somente C, A elevado a x é igual a B. Tá? Então, essa expressão faz a ponte, né, entre o logaritmo e a equação exponencial. Tá? Então, a gente pode... Vamos dar nome para os elementos do logaritmo. Tá? O A, que é esse número de baixo, aqui é chamado de base. O B é o logaritmando, o que aparece aqui. E o X é o logaritmo, então, o resultado. A expressão nos diz o quê? Que a base A elevado ao logaritmo x é igual a B. Tá bom? Então a gente sempre pode escrever o logaritmo como uma expressão em forma de potência. Vamos ver como que funciona isso. Apareceu lá um exemplo, logaritmo de 8 na base 2. Quanto que ele vale? Eu não sei o valor a princípio, então a gente coloca que ele vale x. Tá? Eu não conheço, ele vale x. Aplicando nossa definição, a gente pode escrever a expressão logarítmica numa equação exponencial. Então, 2, que é a base, elevado a x, é igual a 8. Bom, essa expressão ela é equivalente a essa expressão. É como resolver. Eu posso fatorar o 8. O que é fatorar o 8? Colocar o 8 em forma de fatores primos. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Uma vez que as bases estão igualadas, podemos igualar os expoentes. Portanto, o x ele é igual a 3. Ou seja, o log de 8 na base 2 é igual a 3. Fácil. Vamos ver outro exemplo? Quanto que é o log de 9 na base 3? Faz a mesma coisa, o mesmo princípio. Escreve igual a x, aplica a definição, 3 elevado a x é igual a 9. Fatora o 9 para ficar com a mesma base. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2. Portanto, o x é igual a 2. Fácil. Vamos para o próximo. Log de 1/4 na base 2. Bom, não conheço, então eu chamo de x. 2 elevado a x é igual a 1/4. E agora, como que eu fatoro isso, hein? Vou fatorar o 4 aqui, o denominador, fica 1 sobre 2 ao quadrado. Vamos usar a propriedade do expoente inteiro, que eu posso inverter a fração trocando o sinal do expoente. E aí temos que x é igual a menos 2. Tranquilo isso? As consequências são o seguinte. Log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Porque se aplicarmos a definição, temos que a elevado a 0, sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Outra consequência é que o log de A na base A é igual a 1. Ou seja, o log de qualquer número dessa base é sempre igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a próprio A. Tá? Todo número
elevado a 1 é igual a ele mesmo. Outra consequência que é mais difícil de enxergar, mas é fácil de deduzir. A elevado a log de B na base A é igual a A. Por quê? O log de B na base A, eu não conheço. Eu vou escrever ele como valendo um valor C, por exemplo. Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui que A elevado a C é igual a B. Bom, guarda isso por enquanto. A expressão inicial, ela é escrita assim, ó, A elevado a log de B na base A. Não é isso? Só que log de B na base A eu já defini como C. Então isso é a mesma coisa que A elevado a C. Mas A elevado a C é igual a B. Portanto, eu provei para vocês que A elevado a log de B na base A é o próprio B. Ok? Uma outra consequência, que é meio direta e óbvia, né? Se o log de B na base A for igual ao log de C na base A, a gente conclui que o B é igual ao C. Então isso é muito útil quando a gente for ver as equações logarítmicas. Portanto, log de 2 na base 5, se ele for igual a log de x na base 5, a gente pode concluir que x é igual a 2. Ok? Então por hoje é isso, pessoal. Um abraço. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, postar comentários e sugestões, tá? Estarei aberto e os próximos vídeos dependem da colaboração de vocês, tá? Um grande abraço, professor Matheus.